Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e por aqui você já sabe, a gente obedece bem direitinho a questão do distanciamento social e, portanto, as nossas entrevistas elas seguem sendo realizadas em formato virtual. No programa de hoje a gente vai falar sobre o feminino e todas as questões que perpassam características que são bem específicas nossas, de nós mulheres. Vamos também entender como funciona a educação das meninas, esse processo de educação menstrual e também educação sexual. E é importante a gente falar que uma sociedade saudável é uma sociedade livre de opressões. O Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Bom, gente, nesse primeiro bloco, então, eu vou te apresentar Andressa Moraes. Ela que é antropóloga especializada nesses temas que tangem o feminino. Para falar sobre o feminino, é preciso que a gente faça uma retrospectiva sobre o que é ser mulher. Não só nesse contexto, histórico, geográfico, social que estamos hoje, mas especialmente lá no começo, quando a mulher começou a ocupar cargos, começou a ser força de trabalho. Enfim, quem vai dar mais detalhes, quem vai falar sobre esse assunto com muito mais propriedade, está aqui comigo, Andressa Moraes, ela que é antropóloga. Tudo bom, Andressa, com você? Tudo jóia, Luísa. Muito obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Então vamos começar falando sobre essa perspectiva histórica, do feminino, que não adianta a gente ter essas ideias, diversidade de gênero, violência sexual, sem antes fazer uma análise do nosso passado. A ideia do feminino, numa visão assim mais holística, histórica, traz uma perspectiva do entendimento que nós temos a respeito do que se constitui como um feminino, enquanto uma identidade de gênero, enquanto papéis sociais que estão atribuídos e que são significados para as mulheres. Então, o feminino hoje, ao longo da história, ele vai sendo construído, ele vai sendo moldado, ele vai sendo, digamos assim, identificado. Primeiro, a partir da identidade dos corpos, Então, você estabelece, as sociedades estabelecem a ideia de um feminino que é um atributo, biológico, que é um atributo sexual, que é um atributo voltado para identificar marcações através do corpo, e esse corpo que é um corpo que, no campo das ciências sociais, é um corpo social, é um corpo sociológico, é um corpo que é construído socialmente. E aí, a partir disso, a gente vai construindo uma diversidade de formas, de interpretações, de maneiras de ser vivido esse feminino. E esse feminino pode estar, em corpos diversos, Hoje a gente já fala aí numa visão muito mais ampla do que seja desse feminino que se insere não só na perspectiva da mulher, mas também de homens, de pessoas que vão construindo seus gêneros, que vão construindo suas identidades e a partir disso interpretam e colocam, significam seus próprios corpos, as suas identidades com base nessa construção de uma, digamos assim, uma percepção sobre si, uma autopercepção, um modo de subjetivação, como diria Michel Foucault, Então, significa aí, ao longo da nossa história, digamos assim, um emoldurado de culturas que vão dando sentido a essa forma múltipla do feminino. Atualmente a gente fala isso em espectros os mais variados, Tá tanto no campo da sexualidade, como também em outros aspectos relacionados à estética, aos atributos relacionados a uma identidade, digamos assim, farmacológica, que vai construindo também esses corpos, Então tudo isso são modos de associar, de construir, de subjetivar esses corpos femininos. Andressa, ao mesmo tempo que a gente tem essa construção do feminino, como você colocou bem, acho que Simone de Beauvoir fala bem sobre isso, E há também esse momento aí da descortinamento desses estereótipos, que foram traçados ao longo dos anos, e as mulheres já não querem mais pertencer a eles, já não querem que seja assim naturalizado comportamentos. A gente está já num momento que o feminino ele já se expandiu para muito além desses estereótipos que foram traçados
né, no passado. A gente vai encontrando aí na estrutura das sociedades as mudanças, né? Então, quando a gente fala em mudanças e também em sociedades nessa puxada, né, de uma pluralidade, de uma diversidade, ela está relacionada ao quê? A ideia, né, que a gente tem que perseguir e entender perfeitamente que a cultura ela não é estanque, ela não é parada, ela não é uma cultura fixa. Ela é construída, ela é produto do meio social, ela é produto nosso. Nós estamos em permanente processo de construção social. Então, isso significa dizer que essa ideia de um feminino que é ligado, primeiro a um passado, que vai construindo papéis sociais e direcionando as mulheres para um tipo de comportamento heterossexual compulsório, a ideia de pertencimento a determinados espaços e a outros não, a ideia de que não é acessível a esfera pública para as mulheres, né? Então, tudo isso são modos de encaixar, de projetar e de construir corpos, né, que estão sendo sempre vistos como controlados. Né? Então, há um controle sobre a tabuização do sexo, há um controle sobre a reprodução sexual das mulheres, há um controle a respeito dos horizontes de significados e de existências que projetam não só inscrições e papéis sociais relacionados ao feminino, que precisa estar associado à ideia do rosa, à ideia de que o bem-sucedido está relacionado a um casamento, que ser bem-sucedido é ter 2 filhos, um casamento estável, um emprego, uma casa e um carro. Então, essas prestações. E, assim, a partir disso, e não é que isso esteja errado ou que seja menos significativo, não se trata disso. Né? Quando nós questionamos esses papéis sociais, significa apenas que algumas mulheres elas não se sentem realizadas em relação a isso como horizonte para elas. E que para elas podem ter a ideia de que podem se realizar enquanto mulheres assumindo outros lugares, outros papéis sociais. Né? Então, outras coisas vão lhe dar sentido. O trabalho, né? A família, que é uma família que pode ser formada de outra maneira, né? A viagem, enfim, tem um conjunto de coisas que vão construir essa mulher do jeito e da maneira como ela quiser. Então, assim, hoje o que a gente discute em torno dessa questão de uma liberdade para o feminino, de uma liberdade para ser quem somos, está associada a esse respeito, né? Ao respeito primordial de que você nasce para se construir, você está em processo constante de construção do seu self, daquilo que é mais significativo para você. Então, você, mulher, que está aí ouvindo, que está nos assistindo, a ideia é essa, né? É de você entender que é o seu corpo, é o seu pensamento, é a sua vontade, é o seu desejo. Mulheres podem desejar cargos, lugares, gozo, enfim. Podem desejar uma série de coisas. Isso não é problema. Isso não é um problema. Aliás, é a sua opção. A gente não pode falar sobre o feminino sem trazer aqui para a nossa pauta a questão da violência de gênero, né? A gente também foi marcada aí pela pandemia e a gente sabe que durante esse período muitos casais tiveram que estar juntos, né? E essa violência, ela pelo menos nos outros países, cresceu. Aqui no Rio Grande do Norte, eu sei que a taxa de feminicídio ela diminuiu durante esses anos, mas assim, eu queria que você fizesse um panorama geral dessa situação das mulheres na pandemia e trouxesse também essa questão da violência de gênero. Bom, aí a gente entra também novamente nesse aspecto dos papéis sociais, o que significa recuperar uma das minhas falas aqui a respeito da construção do espaço público e do espaço privado. O espaço público refere-se a esse lugar de enunciação, de participação política, de estar na rua, relacionado ao trabalho, a construção de uma participação voltada para o exterior do ambiente doméstico. E o espaço privado, o espaço doméstico, como o espaço que foi construído socialmente como um espaço para o feminino. Ele coloca as mulheres, ele significa e dá sentido para essas mulheres, e aí essa estrutura que se fala muito, né? E às vezes as pessoas não têm uma compreensão realmente do que significa isso.
patriarcado, quando se fala em patriarcado, ele remete a essa ideia de um patriarca que sai, que manda, né, que dirige, né, todas as relações da família, todas as relações que estão nesse entorno, enquanto a mulher tem o destino social de estar no ambiente doméstico. Ela não sai. Todos os seus papéis devem ser desempenhados ali dentro. E quando a gente chega num Brasil contemporâneo, no mundo contemporâneo, porque a violência doméstica ela atinge não só o Brasil, o Rio Grande do Norte, mas a pandemia ela vem trazer o problema da violência doméstica em uma esfera muito mais, digamos assim, planetária, né? Global, a respeito de que seja um problema social sobre o qual temos todos que lidar, e ele coloca em perspectiva esse limite, né? Esse limite das relações de gênero, relações assimétricas, que vão demonstrando o quê? Que quando foi necessário ficar todos confinados, os homens não estavam preparados para assumir uma relação saudável no ambiente doméstico. Então, opressões, né, formas de gerir um ambiente, formas de entender de que maneira, horários, né, expectativas, emoções que estavam em ebulição, ninguém estava preparado para isso, e a partir disso você coloca, né, a casa acaba virando uma panela de pressão. Essa ideia do confinamento, essa ideia de puxar para o doméstico e trazer os homens que são construídos socialmente para estar fora, também acaba criando situações em que essa violência tende a ser aumentada. Por quê? Porque não é que isso foi inventado com a pandemia. Não, a violência doméstica já existia, já era um problema social com o qual nós estávamos lidando, né? Mas ele intensifica, porque ele desnuda as relações, ele não separa esses corpos que estavam em conflito, ele não coloca uma distância significativa para uma relação que já estava sendo construída, que já estava emoldurada dentro dessa assimetria, desse poder, né, dessa supressão aí de uma subjetividade das mulheres. Então a gente tem por um lado, e aí é significativo também a gente falar o seguinte: em relação ao Rio Grande do Norte, a gente tem um trabalho super importante da promotora de justiça Érica Canoto, que faz um trabalho formidável relacionado a um processo de ressocialização dos homens em grupos reflexivos de violência, que faz um trabalho na esfera pública, assim como Érica, outras mulheres pesquisadoras, assim como eu e outras, mas no sentido de educar socialmente homens para respeitar as mulheres, para entender que lugares são esses que são construídos. E nessa perspectiva, o Rio Grande do Norte, a esfera pública potiguar, tem sim dado uma contribuição significativa de não retirar de pauta a questão da violência doméstica. E ao fazer isso, você educa socialmente as pessoas para uma compreensão de que as relações entre casais precisam ser de respeitabilidade. Né? Então, falar sobre violência doméstica, falar sobre feminicídio, permanecer na pauta da esfera pública é importante. Por quê? Porque é uma forma de educar as pessoas socialmente a respeito daqueles assuntos, de traduzir isso em outros termos. E, por outro lado, você faz com que as mulheres que estão em situação de violência e que têm ainda receio de prestar denúncias, né, de sair daquela violência, de dizer que está se passando, ao ver essas situações, ao ver canais possíveis em que isso possa, de fato, chegar e alcançá-las, né, elas acabam saindo. Então, uma das interpretações que eu coloco é que há, sim, por parte do Rio Grande do Norte, dos meios de comunicação, das instituições, um esforço significativo de construir essa pedagogia, né, de interpretar esse fenômeno social da violência e de formar mais ainda uma compreensão positiva das mulheres de que, sim, elas devem sair dessas situações, que elas têm condições para isso, que têm instituições próprias para isso, e elas estão saindo. Andressa, deixa suas redes sociais para a gente, para quem quiser conhecer mais seu trabalho, se aprofundar mais, né, nesses temas que você domina muito bem, feminino, questões aí de raça, de gênero, tudo eu sei que você domina. Eu queria que você deixasse então suas redes sociais. Andressa Moraes Lima, @Andressa Moraes Lima no Instagram, Facebook e Twitter. Quem quiser bater um papo, conversar mais, perguntar, pode ir lá que a gente conversa. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! O projeto Menina Lua
foi desenvolvido por Beatriz da Terra e por Prem Moti. Elas idealizaram este projeto pensando na necessidade de educar meninas, adolescentes, sobre questões como a educação sexual e a educação menstrual. Durante muitos anos, falar sobre questões do feminino foram tabu. Quer dizer, até hoje ainda é tabu falar sobre questões como, por exemplo, menstruação, né? Antigamente nem se podia falar essa palavra. Hoje a gente já tem uma outra concepção, entretanto, ainda falta muita conscientização e educação nesse sentido, especialmente para as meninas ali, né, que estão adentrando na adolescência. Por isso, foi criado o projeto Menina Lua, com o Moti Prem e Beatriz da Terra. Elas tiveram essa iniciativa. A Moti, que é terapeuta tântrica e educadora, e a Bia da Terra, que já é conhecida aqui do nosso Vida Saudável. Ela é terapeuta integrativa e energética. Eu achei demais todas essas formações que vocês têm. Eu acho que melhor que ninguém, né, que vocês para fazer esse curso, né, de educação menstrual e educação sexual voltado para essas meninas. Bia, vamos começar por você. Queria que você falasse um pouco sobre a concepção, né, desse projeto que traz aí essa conscientização tão importante sobre esses assuntos que continuam sendo tabus. Grata, Luísa, pelo convite. O projeto Menina Lua nasceu primeiro em mim, depois ele nasceu dentro da Prem, né? Foi num momento bem íntimo meu. E aí, nesse processo de encontro com a minha menina, eu falei: eu quero ofertar para as meninas um momento de conscientização para esse momento da menstruação que eu não tive na realidade, que nós não tivemos, né? Então a gente pode afirmar, né, que ainda continua sendo um tabu, né? Esses assuntos, muitos assuntos relacionados ao feminino, mas a menstruação é um deles, não é, Moti? Sim, com certeza, né? Eu acho que não só o aspecto da menstruação, mas todos os aspectos que concernem o aspecto corporal da mulher, né? Inclusive o aspecto sexualidade também, tudo que envolve corpo feminino hoje ainda é muito encarado como um grande vácuo, um grande escuro, onde a gente realmente não tem muitas referências e não tem muita fonte de onde buscar, né? Acho que a nossa consciência corporal, consciência cíclica e sexual, nossas mães não tiveram esse direcionamento. Logo, muitas também não sabem passar adiante. Esse tipo de conhecimento que perpassa temáticas da existência humana, a gente também não aprende dentro do sistema educacional. Então, realmente é um grande buraco, eu diria, na nossa história, né? E eu acho que não é só um buraco para nós mulheres, como também para os homens, que também não sabem lidar, né? Uhum. Então, assim, acaba sendo um problema que vai virando uma bola de neve. Realmente a gente fica sem referência. E trabalhando nesse universo, a gente percebe o quanto que isso vai criando uma série de questões, de desvios até psicológicos, às vezes questões emocionais profundas que vão desencadeando realmente numa caminhada um pouco não tão plena quanto poderia ser. Então, realmente é um espaço assim, que merece esse olhar cuidadoso e esse olhar amoroso. Como é que vai funcionar o curso? Como é que vocês estão pensando? Como é que vocês estão ministrando, né, essas atividades para levar esse conhecimento para essas meninas, hein, Bia? Então, a gente foi aprovado, né, pelo edital da Fundação José Augusto, aqui pelo Governo do Estado. Vai ser tudo gratuito, virtual, né, pelo nosso perfil no Instagram, que é @Projeto Menina Lua. A gente vai fazer, já estamos movimentando a divulgação e vamos iniciar as lives agora, no final de janeiro. Em fevereiro, vamos começar os grupos internos, né? Vai ter a live para a gente divulgar, para a gente falar um pouquinho mais superficialmente dos temas, e depois as pessoas que tiverem interesse vão vir para uma sala virtual aqui como essa, para a gente fazer um aprofundamento. Né, vai ser direcionado para meninas a partir de 12 anos, né? Suas mães que tiverem interesse, né? Como a Moti falou, as mães, as nossas mães, as mães das nossas mães não tiveram essa educação, né? Todo esse processo de reconexão com a menstruação e com o feminino, um feminino mais sagrado, né? Mais voltado para a nossa ciclicidade.
é algo que todas nós mulheres estamos fazendo em todos os lugares do planeta. E o projeto Menina Lua vem para trazer esse olhar, esse cuidado num momento aí que é muito crucial, né? Nós mulheres menstruamos e vamos ficar muitos anos da nossa vida menstruando. E a gente precisa iniciar esse rito de uma forma consciente, né? Com um olhar voltado para o que é saudável, para um olhar voltado para o acolhimento, né? De todos os processos que envolvem, né? A palavra menstruação, inclusive, né? Esse nomezinho mens está ligado a mês, que está ligado também ao calendário gregoriano. E essa forma de lidar com o mundo muito solar, muito ligada a um ritmo linear. Nós mulheres temos uma conexão com a lua, com uma ciclicidade outra. Por isso que a gente até muda o termo, né, de menstruação para lunação. A gente faz essa divulgação do projeto como um projeto de educação e conscientização menstrual e sexual. Na realidade, a gente luna. Todo mês a gente tem, né, a nossa lua, todo ciclo lunar. A gente tem a nossa lua. E por isso que o projeto se chama Menina Lua. Quais são as consequências hoje que a gente sente na nossa sociedade, uma vez que durante tanto tempo a gente deixou de falar a respeito dessas questões muito ligadas ao feminino? Por exemplo, eu tenho aquele perfil de cliente que às vezes chega aos seus 50 e poucos anos e tá com aquela vida que ela sempre sonhou, né? Família construída, casamento dando certo, os filhos todos encaminhados na faculdade, mas essa mulher, ela chega com um grande vazio existencial dentro dela, né? E muito desse vazio tem a ver também com essa falta de uma conexão da mulher, dela com ela, dela com o feminino dela. Porque nós, mulheres, a gente vem de uma educação onde a gente aprende a desenvolver uma série de papéis, né? Então, a mulher moderna, ela tem todas as obrigações que um homem, mais um pouco, né? Porque ela é mãe, ela precisa dar conta da família, dos filhos, aí agora tem a carreira. E, assim, a gente às vezes se perde um pouco em todos esses papéis, né? E ela deixa de se conectar com ela, com a sua essência feminina. E isso desencadeia uma série de questões, né? Como eu disse lá, às vezes questões psicológicas, né? De, por exemplo, desenvolver uma menopausa muito pesada, sem aquele, né? Sem uma motivação interna, como se ali ela tivesse realmente entrado num espaço vazio e como se não tivesse fim esse espaço vazio, né? O que tende também, às vezes, a questões depressivas. Eu acompanho também, agora num contexto mais de mulheres mais jovens, um crescimento muito grande das doenças do útero. Endometriose, ovário policístico, miomas, né? Toda a medicina que colabora com a mulher no sentido de ignorar esse feminino. Então, se você tem um mioma, vamos tirar seu útero. Para que você precisa de um útero se você já teve 3 filhos? Né? Então, se você está com um problema de endometriose, toma hormônio e passa o resto da sua vida linear. Então, assim, existe um buraco, eu até me arrepio quando eu falo isso, existe esse buraco muito grande, né? Do que é ser mulher moderna, para além desse desempenho desses papéis que a gente assume na sociedade e na família. Então, eu acredito, e eu vivencio isso de uma forma muito prática, que quando a gente se coloca nesse estudo, né, do que é esse sagrado, do que é realmente ser mulher desassociado desses papéis, a gente vai realmente assim aprofundando esse buraco, que muitas vezes a gente tampa esse buraco com todas as nossas obrigações, com todos esses papéis que a gente quer desempenhar muito bem e que eu acho que a gente merece desempenhar esses papéis muito bem. Não estou dizendo com isso que a gente deve deixar isso de lado, mas que existe algo para além disso, né? Que a gente pode desempenhar tudo isso, mas também estar inteira com os nossos corpos, estar inteira com a nossa ciclicidade, entender que cada momento do seu ciclo você acessa espaços diferentes, espaços emocionais, espaços mentais, espaços de produtividade, né? Então, o mercado ele exige que a mulher seja linear no aspecto produtividade, mas isso é inviável, porque existem fases do ciclo menstrual onde realmente a nossa produtividade não é para ser, né? Então, assim, é importante essa conscientização, não só
das mulheres, como também dos homens no geral, porque para que as relações consigam fluir de uma forma mais leve, né? Para que também, por exemplo, quem encarnou nessa vida em corpo de homem também entenda as diferenças entre os gêneros, né? E a gente possa, assim, traçando um caminho de mais fluidez nas relações humanas. Depois do intervalo, a gente continua nesse bate-papo com as meninas do projeto Menina Lua. Estamos de volta então com o último bloco do nosso Vida Saudável e a gente dá continuidade a esse bate-papo a respeito do projeto Menina Lua. O projeto que vocês estão propondo, né, que vocês estão realizando, ele é pioneiro e ele é também desafiador, visto que a gente está hoje, né, no cenário social, político, pode citar tudo que está aqui nos envolvendo, em que é proibido, né? Parece que a gente voltou aí ao passado e a gente não pode mais falar sobre educação sexual. Então, assim, como é que vocês, além da questão da educação menstrual, as duas coisas estão muito ligadas. Primeiro eu quero saber de Bia, em seguida a Moti responde. Como é que vocês vão conseguir passar todas essas questões, né? Não com medo de ser alvo de qualquer tipo de crítica, mas assim, passar com responsabilidade, sabendo que estão prestando ali esse serviço tão importante para essas meninas, né? Para a sociedade como um todo. Eu acho que uma das principais coisas desse projeto é semear na consciência e no coração dessas meninas, das mães e das mulheres que chegam nele, a possibilidade de que nós temos o direito de sermos livres, né? A gente, enquanto terapeutas, estamos todo dia e toda hora semeando isso dentro da gente. Sim, nós podemos ser mulheres livres. E ser livre é ter autonomia, de poder olhar para os nossos corpos, poder acolher todo o universo profundo que esse corpo, né, de ser mulher nos traz. Imagina que nós somos um bicho, né, falando na natureza, que sangramos toda a lua e não morremos, né? Sangue sempre está ligado à guerra, está ligado à dor, a sofrimento. E olhe, nós sangramos cada lunação e não morremos. E isso é de um poder muito grande. E porque é um poder, virou um tabu. Porque todo tabu, ele vem a partir desse lugar de que é poderoso. Então eu não entendo. E se eu não entendo, eu vou dizer que aquilo é perigoso, né? Que aquilo não pode ser acessado. Então esse tabu, ele vem a partir de um lugar de poder, né? Então eu acho que tanto a sexualidade e todo o universo da ciclicidade, que inclui aí a menstruação, eles estão juntos, né? Porque na realidade nós somos seres sexuais, né? Nós viemos desse lugar, dessa potência criativa da sexualidade, foi ali que fomos concebidos, né? Nossas mães nos pariu a partir de um lugar que é sexual, né? Nos amamentou a partir de um lugar que também está ligado à sexualidade, e não é uma sexualidade que está ligado a sexo, é um lugar que está ligado à energia criativa, à potência criativa, à potência de vida. Então é mostrar para essas meninas e para essas mulheres que existe muita potência criativa dentro da gente, e que não é tomando anticoncepcional, né? Não é silenciando essa potência que a gente vai encontrar essa mulher livre e essa felicidade interna. Na realidade, é se reconciliando com aquilo que, né, a medicina, todo o processo de construção cultural vem dizendo que é histeria, loucura, né? Tem toda a história aí ligada a TPM. Não, tá de TPM, revela. Não, tudo isso é potência. E é desafiador, concordo, mas ao mesmo tempo é um lugar de se reconciliar com lugares internos nossos que foram renegados, e a gente poder ensinar isso para as meninas, para que elas cresçam entendendo desde agora que elas podem ser mulheres livres, mesmo que a mãe dela não seja, mesmo que a avó dela não seja, eu posso ser livre. Ser livre é ter informação e poder escolher. Exato, eu acho que o que está nos movendo a partir desse projeto, no primeiro momento, é mostrar, né, ampliar a nossa voz para que mais pessoas, principalmente mulheres, saibam que existem outros caminhos a serem seguidos, né? Porque isso não é uma questão de classe social, não é uma questão
se eu fiz ou não uma faculdade, né? É algo que realmente é um tabu tão grande que isso independe de classe social, de classe financeira, né? Realmente, nós mulheres, a gente está assim num buraco negro onde a gente acredita que só existe um caminho, uma direção, né? Então, acho que o nosso grande objetivo é mostrar que existem outros caminhos, e que esses caminhos são possíveis, são viáveis, e que existem outras mulheres que estão nesse caminho também, e que a gente pode, de alguma forma, se juntar, se motivar, né? Perceber que existem os desafios, sim, porque todo esse caminho de acolher essa mulher interna, acolher essa natureza, traz consigo também muitos aspectos do autoconhecimento, não é? E às vezes a gente foge de se conhecer, né? A gente foge de acessar os nossos monstrinhos internos. E às vezes, por não ser tão simples, a gente acaba se distraindo com isso, com aquilo, nossa mente vai justificando, né? Ah, não, mas isso é mais importante, aquilo é mais importante. Então, a gente quer realmente trazer essa possibilidade para que todos que estejam com a gente nesse projeto entendam que o nosso corpo, ele é uma ferramenta de presença, né? E entendam presença como uma prática meditativa. Como eu posso estar nesse meu corpo e como eu posso estar em paz com ele. Quando eu escuto o meu corpo, quando eu entendo que ele tem uma sabedoria e que essa sabedoria ela não só pode ser vivenciada por mim, mas ela pode ser passada para outras pessoas e ela pode também mover os passos que eu vou dar na caminhada da vida. Então, eu acho que tem muito disso também o projeto, né? Além de reverberar essa informação, mas também mostrar, olha, quantas mulheres estão nessa busca também. E quantas estão se apoiando e se sustentando, e quanto que a gente pode se fortalecer nessa escolha. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Vida Saudável. E para terminar, eu quero que vocês deixem, então, né, todos os informes, o serviço desse projeto, né, o endereço lá no Instagram, e convide o pessoal que está em casa a participar, né, dessa jornada de autoconhecimento. Está tudo disponível, está tudo sendo movimentado já esse mês, né, para a gente efetivar a realização do projeto aí nessas próximas semanas. Então vai lá pelo perfil do Projeto Menina Lua, @Projeto Menina Lua, que tem todas as datas, tudo lá disponível. E se alguma das coisas que a gente falou aqui, tanto eu como Bia, se ressoou aí no seu coração, se você ficou com uma pulguinha atrás da orelha, se você sentiu que isso pode ser para você, eu realmente te convido a estar com a gente, porque vai ser muito especial. É o nosso primeiro edital, então assim, estamos com muitas borboletinhas no estômago e muito assim dispostas a realmente fortalecer essa rede de informação, de apoio, de evolução mesmo. Então vem com a gente, entra lá na nossa página do perfil e vamos juntos. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, tá bom? Próxima semana a gente tá de volta e se puder, fique em casa.